Passamos para linhas direitas. Com Miguel Morgado, Cristina Rodrigues e hoje Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. E vamos falar de incêndios nas suas mais diversas vertentes. Miguel, sim, sobre a comunicação nesta época. Miguel fez a análise correta. Esta decisão do Primeiro-Ministro estar presente no debate que vai existir na Comissão Permanente é bem demonstrativo que o Governo percebeu que tinha que ser mais ativo ou mais proativo a reagir. E a questão já não é só as férias. Eu acho que Luís Montenegro é vítima de duas coisas, de culpas de si próprio. A primeira é vítima daquilo que disse há uns anos, quando era líder da oposição e reagia ou então àquilo que fazia o então Primeiro-Ministro António Costa. E agora é apanhado na incoerência, porque ele, enquanto Primeiro-Ministro, está a dizer agora aquilo que António Costa dizia quando era, e ele, Luís Montenegro, como líder da oposição, criticava. Portanto, ele criticava no passado aquilo que agora estava a fazer. Portanto, ele é apanhado aqui nestas incoerências e depois Luís Montenegro, quando cancela as férias, tem uma declaração que é estamos em guerra. Então, vamos pegar nesta analogia do estamos em guerra. Um general, quando se está em guerra, não está em férias, não faz uma festa do Pontal, está num posto de comando. Portanto, Luís Montenegro foi aqui apanhado nas suas próprias... Eu acho que ele já tinha utilizado essa expressão antes e depois está a retomar. Aquilo deve ter sido alguma coisa que eles acham que é uma linha de comunicação interessante, sei lá, sabe-se lá. Agora, o Miguel também já noutras situações aqui nesta mesa, se não foi nesta mesa, foi naquela, mas foi neste estúdio, já tinha feito também umas análises relativamente à Ministra da Administração Interna, que é correta e, portanto, ela, de facto, e o que o Sr. Presidente da República agora vem dizer, por outras palavras, é que a Sra. Ministra tem falta de jeito para a comunicação. Foi isto que o Sr. Presidente da República outra quis ministra dizer. Que tem falta de jeito para a comunicação? Há muitos. Nesta pasta é uma fatalidade. Hein? Não, mas o Miguel, na segunda-feira, neste estúdio, fez uma boa análise que dizia, uma pessoa que vai para o Governo, se é apenas um bom técnico, não vai para Ministro, vai para Secretário de Estado. Quando se é Ministro, de facto, tem que se ter outras características, para além de conhecer a área que vai tutelar, tem que ter outras características, porque tem mais exposição, tem que vir às televisões, tem que fazer conferências de imprensa, tem que falar à população, ou tem que falar às pessoas das áreas que tutela, e, portanto, tem que ter algum... Tem que dar um exemplo de liderança, não é? Tem que dar um exemplo de liderança que um secretário não se pede, isso a um secretário de Estado. Um Ministro pede-se que haja um exemplo de liderança, não tanto como a Primeiro-Ministro, mas na sua área. Para terminar, olha, Rui Rocha, o anterior Presidente da Iniciativa Liberal, hoje escreve um artigo no Público, que o título é Um desastre comunicacional em 10 passos. De facto, foi um desastre comunicacional na gestão política do Governo desta situação. Cristina, justiça seja feita, que eu comecei a questão com o que é que se passou este ano. Pronto. Mas é verdade. Mas há quase uma exigência que os políticos tenham responsabilidades no combate, operacionais no combate. Pronto, e os políticos não têm essa responsabilidade. Não têm, nem devem ter. A responsabilidade ter. que os políticos têm no combate é dar meios. Haver mais canadeiros, haver mais firebosses, haver mais condições para haver mais bombeiros, isso é responsabilidade dos políticos. O combate operacional não é responsabilidade dos políticos. E os políticos têm uma outra responsabilidade, que é uma boa gestão do território, que é aí que se falha desde 2000. É que nós estamos a ter um déjà vu de 2017 de Pedrógão. Não pelo número de mortos, felizmente, mas na dimensão dos incêndios, no desespero das populações e no esforço que os bombeiros estão a fazer. É muito parecido com 2017 e condições climáticas muito especiais, etc. E o comando a ser questionado, a forma... Mas desde 2017... Não, mas espera lá. O colapso da proteção civil em 2017 não tem comparação com o que está a acontecer agora. É outra situação, não é nada isso. A ver. Agora, de 2017 para 2025, em termos de gestão do território, muito pouco foi feito. Ou coisas que foram feitas, e ainda há pouco tempo eu descobri, há uma coisa que é a AGIF e outra que é o EBUP, que são, nas práticas, um instituto público, uma unidade de missão, que tem a mesma missão. Que é fazer o cadastro. Por isso é que, se calhar, ainda só há 30% do cadastro feito do nosso território. Pronto, mas era para... E aqui os políticos falham. Era esse ponto do território. Agora tem de haver um escrutínio muito grande, um balanço do que foi feito, mas um balanço do que foi feito desde 2017. Rodrigo, o Presidente falava de um pacto. É a altura para estabelecer normas, para perceber de uma vez por todas. Eu já perdi a conta, a quantidade de estudos sobre os quais eu falei aqui. Não, os pedidos de pactos, estamos a falar de um tema sério. Eu não tenho dúvidas que todos os partidos que estão representados na Assembleia da República que apoiarão que haja mais investimento em meios para combate aos incêndios. Quer dizer, isso não há dúvida, sendo que em situações extraordinárias... Mas o pacto não irá para além disso, do modo de operar? O pacto só se fosse naquilo que é fazer uma boa gestão do território. Uma boa gestão do território significa, em primeira instância já se falou muito do cadastro. Primeiro é preciso saber quem são os donos dos terrenos. Ou quando não é possível saber quem são os donos dos terrenos,
quem é que vai ter responsabilidade de fazer atuação sobre aquele terreno. Mas até o seu gesto revela um processo. Não, mas é um gesto processo amplo, não é? porque Um tempo que nós não temos. Porque no fim da linha tem que se fazer aquilo que acontecia no passado, em condições obviamente diferentes, que é porque é que havia menos incêndios no passado. Uma das razões é porque havia população pelo território inteiro e as pessoas viviam do seu terreno. As pessoas viviam ou porque tinham hortas para ter os seus alimentos, havia rebanhos, ou porque tinham animais, ou porque faziam silvicultura, portanto, economia da floresta. Posso só aqui acrescentar uma coisa? Sim. Com base na experiência dos últimos 24 dias, nós apanhámos muita gente a falar, muitos estrangeiros, muitos jovens que estão a viver aqui no interior, que disseram, venham para o interior, eles foram, e que se calhar não sabem muito bem, alguns deles, como lidar com estas coisas, e se calhar deviam também ser envolvidos. O interior tem novos moradores. É uma questão de incentivos. Não é? As pessoas têm que ter incentivo a que possam limpar e cuidar dos terrenos. Porque se as pessoas tiverem um incentivo que é económico, é preciso dizê-lo, um negócio que quer dar algum sustento, haver um incentivo para as pessoas tratarem dos seus terrenos, estamos a fazer prevenção. Estamos a fazer prevenção e isso vai mitigar a questão. Estes incêndios ganham grandes dimensões, para além das questões climáticas e depois das questões atmosféricas do momento, porque estão cheias de combustível. Este ano, os especialistas falam, é do combustível fino, porque houve muita chuva, houve muita umidade. Sim. E agora temos o combustível fino, porque nós em 2017 ouvimos falar do combustível grosso. Portanto, é preciso também, como o Miguel disse bem, ouvir as pessoas que percebem. Quer dizer, à volta desta mesa, nenhum de nós percebe de território, nenhum é especialista na matéria. Agora, vamos ouvindo as pessoas, e isto é o que os políticos também devem fazer, é chamar os especialistas, ouvir, para depois tomar decisões. E aqui os políticos, o Miguel disse bem, ao longo de Pedrógão até hoje, o que é que foi feito? Porque diagnósticos e relatórios, temos o da Comissão Técnica Independente, temos também um do Tribunal de Contas, especificamente até sobre a questão dos bombeiros. Quer dizer, diagnósticos, relatórios, há muito. Ainda agora havia um partido que dizia que era preciso uma comissão parlamentar de inquérito. Quer dizer, que comecem por ler o relatório com 300 páginas da Comissão Técnica Independente. Aí é um bom ponto de partida. O que é que acha que deve ser discutido na próxima quarta-feira neste debate de urgência? Bem, primeiro, eu acho que vai haver muito comício político. Isso vai haver de certeza. Infelizmente. Mas esperemos que haja perguntas. Olha, se calhar começar por explicar, porque não é. Agora querem ouvir muito a atual Ministra da Administração Interna ou a atual Secretário de Estado da Proteção Civil. Mas mais importante do que a atual Ministra da Administração Interna e o atual Secretário de Estado da Proteção Civil são pelo menos os do governo anterior, porque eles é que estiveram na preparação deste ano. Queria só ouvi-la para fecharmos. Queria só dar Agradeço aos três a vossa participação no Linhas Direitas de hoje, que fomos interrompendo e para ver o que está a passar nos incêndios no combate